Então, nós estamos agora no penúltimo capítulo da disciplina, que são elaboração de gráficos. Depois desse capítulo, tem noções de integrais. Vamos ver a antiderivada, integral como o contrário da derivada, e vamos ver um pouquinho de integral definida também. Mas isso é o próximo capítulo. Agora ainda só entram aplicações de derivada e de limite. Vamos iniciar, então? Nós podemos construir gráficos com noções de derivadas, né? Porque, por exemplo, a Mariana, ela vai me dizer, a derivada aqui, Mariana, é positiva ou negativa dessa curva? Positiva? Positiva. Então, continua aí com o microfone. Aqui ela é positiva, negativa ou zero? Zero. Aqui ela é? Negativa. Aqui? Zero. Aqui? Positiva. Aqui? Zero. E aqui, nesse cantinho aqui, você tem noção onde a função faz isso aqui? Não. Que bom, porque ela não existe. Ah, tá. Que bom. Daí você pode fazer a derivada quando tende a 4 pela direita é zero, e quando tende a 4 pela esquerda, ela é positiva. Mas em 4 ela não existe. Ah, entendi. Tá? É porque a derivada não pode ser reta, né? Ela não pode ficar reta. É porque tem duas derivadas em 4, né? Tem uma em 4 menos, que é positiva, e tem uma em 4 mais, que é zero. Ah, entendi. E como a derivada é um limite, o limite tendendo pela direita e pela esquerda tem que dar a mesma coisa. Logo, em 4, o limite não existe. Entendi. Tá? A derivada não... O que você quis dizer, mas eu vou pegar no teu pé agora para aproveitar a tua pergunta, o que você quis dizer com derivada não pode ser reta? Não sei, veio na cabeça. Ah, bom, porque a derivada é uma reta tangente, né? A derivada é uma reta tangente. E você pode encontrar a derivada dessa reta aqui, que é, por exemplo, y igual a 2x. A derivada dela o tempo todo é a mesma, é 2, porque a inclinação da reta não muda, tá? Foi bom que você fez essa pergunta, né? Entendi. Porque agora a gente já vai, né? As pequenas dúvidas a gente já vai tirando. Encontre os intervalos onde esta parábola está crescendo e decrescendo. Isso, agora que você sabe derivada, é fácil, né? Você vai fazer assim, f', né? Não preciso escrever de x, mas é igual a 2x menos 4, né? Agora você vai ver quando que isso aqui é maior do que zero, quando que é menor do que zero e quando é igual a zero, né? Você consegue ver que em x igual a 2, ela é igual a zero. Daí você vai fazer uma reta assim, ó. Colocar aqui, ó, x igual a 2. Quando x igual a 2, isso aqui é igual a zero. Né? Agora, claro, porque você fez a conta, 2x menos 4 igual a zero, né? Mas você também poderia ter feito a conta 2x menos 4 maior do que zero. Aí você descobrir que quando x maior do que 2, né, ela cresce. Você poderia fazer 2x menos 4 menor do que zero, que você ia descobrir que quando x menor do que 2, ela decresce. Então, você sabe que essa função, ela tem derivada negativa para x menor do que 2, né? Tem derivada negativa para x menor do que 2, e derivada positiva para x maior do que 2. Então, até 2 ela decresce, e depois de 2 ela cresce, mesmo sem ver gráfico algum. Né? Mas agora você pode dar uma conferidinha, olhar para o gráfico é esse aqui, ó. Você nem sabe ainda qual que é esse valor mínimo, né? Vamos supor que não soubesse. Mas você sabe que ela decresce, a derivada ela é negativa até aqui, né? E depois a derivada passa a ser positiva. Até aqui ela é negativa e lá ela passa a ser positiva. E aqui no 2 a derivada é zero. Então, a gente já sabe analisar crescimento de função. Quando eu for ver um gráfico, quando for fazer um gráfico, né? Eu tenho que analisar, né, onde que a derivada é zero, porque provavelmente ali, você vai ver que é provavelmente não garantia, por enquanto parece garantia, provavelmente ali é um ponto de máximo ou
de mínimo, que é onde a função passa a decrescer ou de decrescer para crescer. Mas claro que o gráfico, ele também poderia ser assim, ó. Quer ver eu já mudar isso? Ó? Esse gráfico, vamos supor que você tem um gráfico assim, ó. Aqui você tem uma assíntota e de repente ele fez isso aqui, ó. Então a derivada é positiva, aqui a derivada não existe, depois a derivada continua positiva. Vai para o infinito e continua positiva, porque depois ela dá um pulo lá para o menos infinito. Então a função cresce e depois da derivada não existir, ela continua a crescer. Agora, nessas funções aqui não, ó, ela cresce, 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 a derivada é zero, depois ela decresce. A gente já vai ver coisas mais complicadas, não vamos começar a complicar o que não é necessário. Mas agora aqui, ó, na função y igual a x ao cubo, nós temos uma pegadinha, ó. Porque você vai fazer análise de crescimento, né? Daí você vai descobrir, f' de x igual a 3x ao quadrado. Daí você pensa o seguinte, eu vou fazer 3x quadrado igual a zero, bom, x igual a zero, eu tenho o divisor de águas aí, né? A derivada indica que a função não cresce nem decresce. Daí depois eu vou fazer 3x quadrado maior do que zero, né? X maior do que zero. 3x quadrado menor do que zero, x menor do que zero. Daí você vai botar uma interrogação bem grande aqui, ó. Como é que pode isso? Eu pensei que quando a derivada era igual a zero, ela mudava de sinal, né? Ela mudava de sinal. Mas veja o seguinte, aqui tem uma coisa errada, estruturalmente errada, ó. Não tem como x quadrado ser menor do que zero. Isso aqui é impossível. Porque x vai dar raiz de zero. Que coisa, né? X menor do que zero. Não tem como x quadrado ser menor do que zero. Não existe. Você pode até botar raiz de zero, mas isso aqui não vai ficar legal. X menor do que zero é que não é. Então, isso aqui, matematicamente, é impossível. Tá? Se é impossível, não existe x tal que x quadrado seja menor do que zero. Então, x sempre vai ser maior do que zero. E é bem o que acontece na função x ao cubo. Ó. A derivada começa positiva, ela passa por zero e depois volta a ser positiva de novo. Tá? Se a derivada é 3x quadrado, você já podia partir daqui, olha, não existe derivada negativa. No máximo igual a zero. Mas negativa não tem como. Não tem como uma coisa elevada ao quadrado dar negativo. Não com números reais, com números complexos, sim. Então, veja que, a partir de agora, nós já vamos ter que começar a pensar um pouco mais. Não tem mais a regrinha de bolo, tem que pensar muito. Vamos usar um exemplo agora bem complexo. Tá? Então, use o gráfico de... Bom, então, esse gráfico foi dado. Provavelmente é esse gráfico aqui ao lado. Tanto é que está escrito aqui embaixo, ó, para fazer uma conjectura sobre os intervalos nos quais a função está crescendo ou decrescendo. Bom, eu já sei que para ver onde a função cresce ou decresce, eu tenho que fazer a derivada. Então, f' igual a 12x ao cubo, de novo 12, mais 12x, menos 24... Opa, aqui eu me esqueci de alguma coisa. 3 vezes 4, 12x quadrado, menos 24x. É isso. Essa é a derivada. Só que vou ter que melhorar, porque eu não consigo achar onde ela é zero, onde ela é positiva ou negativa dessa forma. Então, eu vou colocar o 12 em evidência. 12x em evidência, que multiplica
x quadrado mais x quadrado mais 12x, mais 12x, mais x, porque eu coloquei o 12x em evidência, menos 2. Tá? X quadrado, que vai dar esse 12x ao cubo, mais 12x quadrado, menos 2, 2 vezes 12, 24. É isso aí. Eu ainda posso melhorar um pouquinho isso daqui, ó. Eu vou achar soluções dessa equação de segundo grau, e vocês já vão entender por quê. Não é tão fácil assim saber quando uma parábola é positiva ou negativa. Aqui talvez eu resolva por soma e produto, talvez. Soma e produto. Menos 2 e 1. O que é que multiplicado dá menos 2 e somado dá, na verdade, é menos 1, é o b negativo. É 1 e menos 2, né? 1 e menos 2. 1 e menos 2. Tá? Porque o produto desses dois dá esse e a soma desses dois dá esse aqui. Então, posso escrever a derivada ainda como 12x que multiplica x menos x', x menos x duas linha. Encontrei a expressão, uma expressão para derivada. Claro que é exatamente igual a essa daqui, ó. Tá? Mas não é tão fácil de trabalhar. Porque agora eu vou pegar 12x que multiplica x menos 1 que multiplica x mais 2 e vou fazer uma análise de sinal. Tá? A análise de sinal é algo simples, é só ver quando é positivo, negativo ou zero, né? Então, eu vou começar com um x bem negativo, lá perto do menos infinito. Daí, aqui vai ficar negativo, vezes negativo, vezes negativo. Né? Então, isso aqui vai dar negativo. Tá? Isso aqui, quando o x for menos infinito, mais ou menos, né? Menos infinito. Quando o x agora for... Isso aqui vai acontecer uma mudança de sinal aqui, ou quando x igual a 0, ou quando x igual a 1. Né? Aqui é o x igual a 0, que isso vai dar 0. Aqui é quando x igual a 1. E aqui quando x for igual a menos 2. Enquanto x for menor do que menos 2, aqui dá negativo. Quando x for igual a menos 2, tudo isso aqui dá 0. Quando x for entre menos 2 e 1, entre menos 2 e 1, eu vou colocar menos 1 aqui na minha cabeça, né? Menos 1. Não vou colocar 0, né? Tem que ser entre menos 2 e 0 até, porque o 0 está antes. Entre menos 2 e 0. Então, vou pegar menos 1. Quando for menos 1, vou colocar aqui menos 1. Aqui dá negativo, vezes... Aqui vai dar menos 2, então negativo. Aqui vai dar menos 1 mais 2 vai dar positivo. E aqui vai dar positivo. Veja que eu estou calculando os sinais da derivada. Então, a função começa decrescendo. Né? Depois, em x igual a 2, ela tem derivada zero. Depois, ela cresce. Agora, eu vou fazer análise de sinal não entre menos 2 e 0, né? Porque em 0, de novo, esse 2 eu vou colocar do lado de cá. Tá? 2 é quando dá 0. Depois, em 0, a derivada dá 0. Então, entre 0 e 1, eu vou escolher o meio, né? Vou colocar um valor meio. Entre 0 e 1, pegar meio. Então, aqui vai dar positivo. Meio positivo é positivo. Aqui vai dar negativo, menos meio. E aqui vai dar positivo. Ela decresce. E depois, para x maior do que 1. Né? Pega lá mais infinito.
Daí eu tenho positivo vezes positivo, que dá positivo. Bom, em resumo, o que eu achei aqui, ó? Quando x for menor do que menos 2, tá? A derivada deu negativa. Quando x estiver entre menos 2 e 0, a derivada deu positiva. Quando x estiver entre 0 e 1, a derivada deu negativa. Quando x for maior do que 1, a derivada deu positiva. Foi isso que a gente achou aqui de forma um pouco não tão ordeira quanto está aqui. Bom, a função decresce, cresce, decresce e cresce, né? E os pontos de mudança são 0, menos 2 e 1. Vamos ver se isso é verdade. Bom, os pontos de mudança são 0, menos 2 e 1. Ela decresce, 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 decresce até menos 2. Os pontos de mudança da derivada é menos 2. Aqui a derivada é 0. A derivada era negativa e passou a ser positiva. Depois, em x igual a 0, a derivada deu 0 de novo. Ela era positiva e passou a ser negativa. Em x igual a 1, a derivada é 0 de novo. De negativa, ela passou para positiva. Então, esse gráfico confere com o que foi colocado aí. Isso já foi algo um pouco mais difícil, né? Vou pedir para Isabela, Giovana, Mariana, entendido isso? Professor, Sim. então sempre que eu for mudar tipo, de positivo para negativo ou de negativo para positivo, é 0 a derivada. Por enquanto, sim. Ok. Sabe por que por enquanto? Porque não na aula de hoje, mas nós vamos ver funções que vão ter um bico assim, ó. Tá? Uhum. E daí o que acontece? A derivada aqui ela não existe porque é um bico, e tendendo pela esquerda ela é positiva e depois ela é negativa, e aqui ela não existe. Então, os pontos que nós vamos ter que analisar, o antes e o depois, são a derivada igual a 0 ou a derivada não existir. Entendi. Esses são os pontos que nós vamos chamar de pontos críticos, inclusive, vai ser o nome. Tem ainda não se assustem, mas só tem mais uma coisinha para ver, tá? A segunda derivada. Tá? A segunda derivada, a informação que ela me passa é a concavidade, né? Então, nesse caso aqui, a segunda derivada, ela é positiva, e nesse caso aqui, a segunda derivada, ela é negativa. Tá? Como assim? Como assim? Bom, veja, em azul eu tenho a curva original. Em roxo, deixa eu ver se eu tenho uma cor roxa aqui para pegar. Em roxo eu tenho aqui, ó, a primeira derivada, eu vou dizer que a primeira derivada começa valendo menos 2. Depois ela vale menos 1, depois ela vale 0, depois ela vale 1, depois ela vale 2. O que aconteceu com a primeira derivada? Ela está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, ela saiu de menos 2 e foi para 2, né? Se a primeira derivada está aumentando, o que está acontecendo com a derivada da derivada? Ela é positiva. Né? De novo, sei que isso aqui não é um conceito assim tão fácil. Eu acho que eu vou até fazer, vamos fazer aqui. Para simplesmente não decorar, a segunda derivada positiva é côncavo para cima, é uma coisa meio... É suficiente, mas eu não gosto, sabe? É melhor, quando você sabe a coisa, você não esquece nunca mais, e se esquecer é só pensar. Eu vou pegar aqui a função x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado, né? Vou
fazer aqui derivada de x ao quadrado. O próximo gráfico. Mas ele não quis fazer? Será que eu tenho que botar entre parênteses? Senão eu vou colocar 2x, né? Vou ter que colocar 2x. 2 vezes x. Então, em azul eu tenho a função original. Em preto eu tenho a derivada. Vou fazer de menos 4 a 4. De menos 1 a 1, se esse é o problema. De menos 2 a 2, senão... Tá, então, tem a função original e tem a derivada. Função original e a derivada. Agora eu vou fazer a derivada da derivada. Qual que é a derivada de 2x? É 2. Veja, função original, derivada. O que está acontecendo com a derivada? Ela não está só aumentando? Logo, a concavidade... De novo. Função original, derivada, derivada da derivada. Quando a derivada da derivada é positiva, eu tenho algo côncavo. Eu acho que não ajudou nada. Vamos aqui de novo. Acho que vai ser mais fácil aqui na unha mesmo. Veja que aqui eu tenho a função original e a derivada primeira está aumentando. Com o aumento da derivada primeira, fica claro que é côncavo para cima. Com a redução da derivada primeira, fica claro que a função é côncava para baixo. Tá? Então, o que indica o aumento da derivada? O aumento da derivada? A derivada da derivada. Então, quando há um aumento da primeira derivada, a concavidade é para cima. Quando há uma diminuição da primeira derivada, a concavidade é para baixo. Acho que agora ficou bem claro que é côncavo e convexo. Tá? Uma variação é uma derivada. Um aumento da derivada é derivada segunda. A variação da derivada é derivada segunda. Então, vamos analisar essa curva aqui bem em termos de sua segunda derivada. Nesse trecho aqui, ela é côncava para cima. Tá? Ela não precisa ser um bem certinho, né? Você consegue ver que ela é côncava para cima. Aí você consegue ver aqui que ela é côncava para baixo, tá? Daqui, né? Até aqui. E depois ela vira côncava para cima de novo. Nesse ponto aqui, a segunda derivada é zero, tanto lá quanto cá. Tá? Pontos onde a segunda derivada é zero são chamados pontos de inflexão. Tá? O ponto onde a primeira derivada é zero não tem um nome tão bonito. Tá? Mas o ponto onde a segunda derivada é zero tem um nome bem bonito e é chamado ponto de inflexão. O máximo que nós podemos chamar um ponto onde a primeira derivada é zero é ponto crítico. Só que pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é zero ou a primeira derivada não existe. Aqui você pode ver uma interpretação geométrica da concavidade, se você for enchendo aqui de água esse becker com essa mudança de ângulo, né? Você vai ver que exatamente ali você vai ter uma mudança de altura, né? Na profundidade da água com o tempo, se a tua vazão de água aqui dentro for constante. Apenas uma interpretação geométrica. O exemplo 5, mostre que a figura mostra o gráfico
da função cúbica. Eu já me arrepio todo quando vejo uma função cúbica, porque eu não tenho como encontrar as raízes de uma função cúbica. Use a primeira e a segunda derivada, né, os testes da primeira e a segunda derivada para determinar os intervalos nos quais f é crescente, côncavo para cima e côncavo para baixo. Tá? Eu vou pedir agora que vocês deem uma olhadinha nesse slide, eu vou dar uns 2 minutinhos, né? Por sorte, a primeira derivada torna aquilo lá quadrático, né? Então, eu vou pedir que vocês... Ó, esse cubo aqui virar ao quadrado, né? Eu vou pedir que vocês deem uma olhadinha. 3 minutos, tá? Agora são 8h48, tá? 9h51 a gente está de volta. Olhem bem e eu vou fazer perguntas para vocês aqui em cima daqui a pouquinho. Voltamos. Bom, aqui pede-se para calcular todos os pontos de inflexão e onde ela está crescendo ou decrescendo. Vamos começar por onde ela está crescendo ou decrescendo?
Onde ela está crescendo ou decrescendo é pela derivada, né? Nós calculamos a derivada. Muito fácil, né? 3x² menos 6x. E aí eu fatoro, porque eu sei que eu vou ter um ponto de mudança decimal em x igual... Oi? Você pode fazer essa fatoração? Sim, Porque eu não estou conseguindo enxergar. sim. Que bom que perguntou. 3x² menos 6x. Né? O que acontece aqui, ó? Fatorar é colocar em evidência tudo que dá. Né? Mas como ela veio daquela fórmula para cá? Dessa para cá ou Não, daquela para cá? aquela, porque eu fico muito confusa quando é. Ah, tá. Deixa eu apagar tudo aqui. Apagar tela aqui. O que acontece aqui, ó? Ana, aqui, ó, é a função mesmo. Esse é o gráfico, né? Eu estou analisando onde ele cresce ou onde ele decresce. Então, a primeira coisa, eu faço a derivada. Tá? Então, o que eu calculei aqui? Eu fiz a derivada. Qual que é a derivada de x ao cubo? Tomba esse cara aqui, né? Daí vai ficar 3 vezes x na 3 menos 1, que é 2. Depois faz a outra derivada, menos 6 vezes x na 1, mais 0, né? Que é o que foi feito aqui. Era esse o problema? Ou é daqui para frente? Sim, eu não estava conseguindo enxergar, agora eu consegui. Obrigada. Tá. Imagina. Claro que depois, para fazer os pontos de inflexão, tá? Você vai ter que fazer a derivada da derivada. Né? Daí você vai ficar 3 vezes 2, né? Daí tomba de novo. 6x menos 6. Tá? Daí faz a fatoração em ambos os casos, né? Por quê? Porque você vê que em x igual a 0 e x igual a 2 tem mudança de sinal, e aqui em x igual a 1 tem mudança de sinal. Bom, tudo isso aqui é para a primeira derivada, análise de sinal para a primeira derivada, e tudo isso aqui é análise de sinal para a segunda derivada. E aí você vai verificar quais, né, nesses pontos de mudança de sinal, né? Veja que aqui no meio tem o 0 e aqui eu tenho 2. Né? Então, para x menor do que 0, x entre 0 e 2 e x maior do que 2. Né? Você vai descobrir se a primeira derivada é positiva, negativa, né? Positiva ou negativa, basicamente. Né? 0, ela é aqui no meio sempre, né? Ou é 0 ou não existe. Então, aqui... Alguém ia perguntar alguma coisa, Ana? Não. Ai, desculpa, eu apertei sem querer. Imagina. Então, eu consigo confirmar, olhando lá para aquela função, que sim, né? Até 0, até x igual a 0, né, a derivada é positiva. Entre 0 e 2, né, a derivada é negativa e depois ela volta a ser positiva. Né? Tá certo. E a segunda derivada, que mede a concavidade? Bom, aí a mudança acontece no 1. Né? No 1 é que ela muda de concavidade. Antes de 1, ela é convexa e depois de 1 ela é côncava. Vamos ver? O 1 está aqui, ó. Olha aqui, ó. Antes de 1 ela é convexa e depois de 1 ela é côncava. Então esse gráfico está correto. É bem mais difícil quando a gente faz análise sozinha do que só olhando, né? Ou sozinho, né? Do que só olhando. Existem alguns homens aqui acompanhando a sala também. Acho que eu estou vendo um só aqui agora. Tem dois ou tem só um? Só o João está aqui, né? Só o João. Tenho a impressão que a sala estava até mais cheia, né? Agora tem o João, a Estela, a Mariana, a Ana Luísa e a Isabela aqui, que eu vejo aqui. Alguém que eu não chamei? Não. Então tá bom.
Você já se imaginou na vida com tantas mulheres à tua volta, João? Pelo menos a Estela deu uma risada. Ah, o João também deu uma risada. Pensei que não. Vamos lá. A figura, né, aqui de novo uma figura. Claro, a gente está fazendo o gráfico, né? Sugere que a função x é na menos x tem um ponto de inflexão. Né? Então, o ponto de inflexão, porque parece que ela é convexa, né? E daí, de repente, vamos ver mais ou menos aqui no 3, né? Ela tem pouca concavidade, mas parece ser côncava. Use a primeira e a segunda derivada para determinar os pontos onde f é crescente, decrescente, côncava para cima e côncava para baixo. Tá? Bom, eu vou pegar essa função, né? Eu não vou fazer na mão, tá? Não vou fazer agora, poderia fazer, mas não é o objetivo. Vou calcular a primeira derivada, né? E depois eu vou fazer a derivada da derivada e vou encontrar isso aqui. Eu vou fazer. Disse que não ia fazer, mas vou fazer. Né? Então, qual que é a derivada de x é na menos x? Vamos fazer isso aqui. Quem vai me ajudar vai ser a Ana. Ana, você se lembra um pouquinho de derivada do produto ainda, Ana? Não me coloca nessa não, Não me professor. coloca nessa? Então eu vou fazer aqui, Ana. A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Né? Então, isso aqui, se eu colocar o e na menos x em evidência, vai ficar 1 x vezes menos 1 menos x. Tá? Que é esse daqui, ó, derivada primeira. Agora eu posso fazer a derivada da derivada. E eu acho que eu vou fazer com esse de cima, que vai ser mais fácil. A derivada de e na menos x é e na menos x. Mais a derivada deste daqui, ó. A derivada de x é na x, positivo a gente já fez. Negativo, é só botar o menos para o lado de fora, que daí vai ficar e na menos x. Tá, então, menos 2e na menos x. Né? Esse menos esse. Menos x é na x. Isso aqui, ó, vai dar exatamente aquilo lá. Coloco o e na menos x em evidência, vai dar a mesma coisa. Tá? Se coloco o e na menos x em evidência, vai ficar... Esse segundo já é meio confuso, né? Deixa eu ver se eu não errei alguma coisa aqui. E na menos x menos... porque isso aqui daria 0. Eu fiz muito rápido e fiz alguma coisa errada ali, eu estou desconfiado. Não tá certo. Vamos fazer de novo. Quem que me falou que é meio confuso, que está com toda a razão? Foi a Ana que falou ou quem? Foi. Foi a Ana, O estava primeiro é confuso. um pouco mais simples, o segundo já ficou confuso. Então vamos fazer a derivada de novo. Derivada de e na menos x, e na menos x. Mais a derivada de menos... Bom, vou ter que fazer isso aqui, né? Bom, o menos eu vou passar para fora direto, como fiz antes, porque não faz sentido eu ficar carregando, né? Vou passar menos. Menos a derivada de x é na menos x.
eu já tinha feito, mas vou fazer de novo. A derivada de x na menos x é a derivada do primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que daí, aqui vai ficar um menos. Bom, ficou a mesma coisa que antes. Professor, da onde vem esse menos? É da derivada do segundo, né? Da derivada do segundo, porque quando deriva... Mas então não teria que cair? Ali continua sendo positivo e negativo. Não, a derivada de e na menos x é menos e na menos x. Ah, tá. Entendi. Tá? Então, aqui vai ficar... Eu estou fazendo alguma coisa bem errada. Ah, mas aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte. Porque isso aqui é uma coisa muito simples, nós não podemos errar aqui. Ó. Eu vou reescrever a primeira derivada. Tá? A primeira derivada eu vou escrever assim como e na menos x na menos x. Ou seja, esse vermelho é a mesma coisa que isso daqui. Agora eu vou derivar tudo isso aqui. Vou derivar tudo isso aqui. Ah, claro, a derivada de e na menos x é menos x e na menos x. Eu estava errando essa aqui, ó. É isso que eu imaginei, que a gente tinha que ter descido o número, e como ele não a letra, como não desceu, eu não estava entendendo. Que bom, devia ter teimado mais comigo. Muito obrigado, é isso aí mesmo. E o lado de cá, né? De novo, o lado de cá vai ser exatamente isso aqui, que é a derivada, né? Mas é na menos x é na menos x. Então, esse cara aqui, ó, a derivada desse ali é tudo isso daqui. Agora vai ficar menos 2x na menos x, menos não, menos 2x na menos x, menos e na menos x. Meu Deus, seu Ângelo. É isso aí, ó, porque isso é um menos, não é um vezes, tá? Toma cuidado. Então, só que esse menos teria que multiplicar aquele lá também. Isso, aí fica positivo menos 2x, não é? Então, daí vai dar zero. A gente está fazendo uma derivada errada. Vamos fazer tudo de novo. Olha, e eu não queria fazer, hein? Ai, vamos lá. X na menos x. Vamos pegar o quadro branco. Para vocês verem como o professor também. X na menos x. Também erra. F de x igual a x vezes e na menos x. F' de x é igual à derivada do primeiro vezes o segundo. Menos, né, seria mais, né? O segundo vezes a derivada do primeiro. Isso aqui vai ser e na menos x que multiplica 1 menos x. E na menos x que multiplica 1 menos x, tá? Primeira derivada, como antes, estava certa. Derivada da derivada. A derivada desse primeiro é e na menos x, menos e na menos x. Menos e na menos x. Tá? Menos. Agora eu vou colocar tudo entre parênteses.
Tá? A derivada de x é na menos x é tudo isso aqui. Então, tem que ser é na menos x menos x é na menos x. Isso aqui vai ser menos 2e na x menos x é na menos x. Eu não sei porque antes eu tinha colocado um x aqui na frente. Tá? E isso aqui... Professor, mas por que fica negativo se esse daqui, esse menos, vai ter que coisar com o outro? Aqui é positivo, você tem razão. Aqui é isso aqui, né? Isso. Tá certíssimo, é positivo. É na x que multiplica menos 2 mais x. X menos 2. Agora nós acertamos. Tá? Se tivesse negativo, não teria acertado. Tá? E esse menos com mais dá menos, né? E esse menos com menos dá mais. Você está certíssimo. É na x que multiplica x menos 2. Tá? Estávamos... x menos 2, deixa eu ver lá. Menos 2. Estávamos perdidos na matemática básica, né? Encontramos a primeira derivada, a segunda derivada de uma função que parece simples, né? E aqui, né, esse termo aqui não faz nada nunca mudar de sinal. Não tem x que faça e na x mudar de sinal. Tá? Então, esse aqui eu não vou me preocupar com ele. O que vai fazer mudar de sinal é só esse x aqui entre parênteses, né? Então, a primeira derivada vai mudar de sinal quando 1 menos x for igual a 0, ou seja, quando x igual a 1. Tá? Quando x for menor do que 1, quando x for menor do que 1, ó, vou pegar aqui da primeira derivada, quando x for menor do que 1, f' é maior do que 0. Quando x for maior do que 1, f' é menor do que 0. Tá? Então, eu consigo ver aqui pelo gráfico que exatamente no x igual a 1, né, eu tenho a derivada nula. Né? Aqui, f' igual a 0. Antes disso, a derivada é positiva. Depois disso, a derivada é negativa. Beleza. E aqui, no 1, né, a derivada é 0. Estou tentando fazer reta, mas não está fácil. Agora, eu vou trocar a cor para a segunda derivada. Na segunda derivada, quando x igual a 2, eu tenho uma mudança de sinal. Então, quando x for menor do que 2, quando x for menor do que 2, eu tenho a segunda derivada negativa. E quando x for maior do que 2, eu tenho a segunda derivada positiva. Tá? Então, aqui em x igual a 2 e não em x igual a 3, né, eu tenho aqui convexo, né, que é a segunda derivada negativa, e daqui para lá eu tenho côncavo, né, que é a segunda derivada maior do que 0. Eu acho que ficou claro, né? As derivadas é que foram confusas, mas assim, a análise do gráfico, eu acho que ficou claro. Ana, o que você me diz? Eu entendi, professor. Legal. Professor, Sim. só uma pergunta. A primeira derivada é tipo uma regra que a primeira derivada sempre fala se a função está crescendo ou decrescendo e a segunda vai falar sobre a concavidade? Você pode decorar assim, que está certíssimo, tá? E a primeira derivada é uma regra, sim, que está crescendo ou decrescendo, porque o que é a derivada de uma função, né? Você pega, tipo, 2 pontos bem próximos e faz o ΔY sobre o ΔX, né? O que é o ΔY sobre ΔX se não é a análise de quanto a função cresce ou decresce com relação a x? Isso que é derivada.
Entendi, professor. Obrigada. Certinho? Não é nada. E a segunda derivada? A segunda derivada é como a primeira derivada... É uma análise de crescimento da primeira derivada. Se a primeira derivada está crescendo, você tem uma concavidade para cima. Se a primeira derivada está decrescendo, você tem uma concavidade para baixo. Primeira derivada crescer quer dizer segunda derivada positiva. Derivada da derivada. Essa análise aqui já não é mais tão fácil, né? Esse exemplo 7, eu não acho ele tão legal para uma sexta-feira, eu vou voltar com ele de novo numa quinta-feira bem comprida, porque ele é trigonométrico, né? E hoje não seria o dia adequado para ver ele, não. Vamos ao exemplo 8. Aqui ele pede, encontre os pontos de inflexão, se existir algum, quando f de x igual a x na quarta. Giovana, você acha que tem algum ponto de mudança de concavidade nesse x na quarta aqui? Olhando para a figura, né, esse é o gráfico de y igual a x na quarta. Tem mudança de concavidade aí? De fato, parece que sempre é côncavo, né? Parece que sempre é côncavo. É isso aí mesmo, essa é a resposta mesmo. Visualmente parece que não. Né? Mas, como nós somos desconfiados, nós vamos fazer o seguinte. Primeira derivada igual a 4x ao cubo. Segunda derivada igual a 12x². Aí nós vamos fazer 12x² igual a 0. X igual a 0. Tem mudança de concavidade em x igual a 0. Mas eu venho aqui em x igual a 0, mas não tem como ter mudança de concavidade. Ela é côncava e continua côncava. E a matemática resolve isso dizendo como é x² igual a 0. X² igual a 0 é um polinômio de segunda ordem. Ela diz que você tem duas raízes. Né? As raízes são repetidas, são iguais e repetidas. É como se você tivesse assim... Imagine que você tivesse aqui, ó, x² igual a 4. Né? Quais que são as raízes? X igual a mais ou menos 2. Né? Quando você tem x² igual a 0, é como se você tivesse assim, mais ou menos 0. Você tem duas raízes também. Né? Então, tiveram duas mudanças de concavidade aqui. Tá? Então, ela é côncava, virou convexa e virou côncava ao mesmo tempo de novo. Tá? Então, essa é a saída matemática para aparentemente não ter mudança de concavidade. É que houveram duas mudanças de concavidade no mesmo ponto, o que faz com que aparentemente não haja mudança de concavidade. É difícil de entender, né? E eu acho que hoje ficamos por aqui. Eu não vou passar mais assunto. Acho que vocês compreenderam bem até aqui. Eu peço que vocês façam apenas os exercícios das primeiras sessões, né, porque, com exceção da aula que vem, que nós vamos ter as apresentações, assim que acabar as apresentações, a aula vai ficar um pouco mais complexa aqui para frente, tá? A aula vai ficar bem mais complexa para frente. Então, é importante que vocês entendam bem a aula de hoje. Então, mesmo que esteja entendida, agora vão fazer logo os exercícios, porque veja, por exemplo, nesse slide aqui, ó,
que a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Não, Isabela, e se eu não colocar, eu não sei se foi você que me ajudou outra vez, né? Por favor, me cobre para eu que eu coloque. Eu vou tentar colocar eles agora, tá? Para não falhar com vocês nesse ponto aí. Tá? Vou colocar os slides e já vou colocar essa aula aqui em seguida, tá? Bom, um abração para todos vocês aí e um excelente final de semana, tá? Não se esqueçam que quinta-feira é a apresentação da prova. Tchau, tchau.